E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô há 3 dias prometendo vídeo com a Isabela e eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ela, apresentando a vaquinha, apresentando o caso e falando o que eu penso sobre caridade e sobre a importância da gente ajudar as pessoas e a importância da gente também saber pedir ajuda. Ahn, mas eu vou fazer isso depois porque agora eu quero ler esse post aqui com vocês. Então, se você já leu isso daqui no Facebook, você vai estar perdendo seu tempo, porque eu simplesmente vou ler e eu vou tentar me abster de fazer comentários adicionais, porque eu acho que aqui eu já fiz uma síntese muito boa do que eu penso e da conversa que eu tive com o Lucas ontem. Esse post não resume a conversa que eu tive com o Lucas de 2 horas. Então, assim, se você já gastou 2 horas fazendo muita coisa improdutiva na sua vida, que não se transformou em nada que presta na sua vida, e talvez escutar essas 2 horas possa transformar a sua vida de uma maneira positiva. Vai ser desconfortável, vai ser doloroso, mas talvez seja muito produtivo. Então eu recomendo muito que enquanto você joga o seu videogame aí, você escute as 2 horas que eu tive de conversa com ele. Se você colocar X2 que nem eu, em 1 hora você mata essa conversa que eu tive com ele, que é muito importante. E que pode colocar a gente na mesma página para a gente auditar e protestar durante esse próximo governo. Mas aqui eu vou começar a ler e vou tentar me abster de outros comentários. Então, de novo, se você já foi lá no Facebook, o vídeo acaba aqui. Uh, Somos 17% da população dessa vez. Por que 17%? Porque o cara que vota branco, ele fala, eu concordo com a maioria. Então, se o Lula ganhar, eu apoio o Lula. Se o Bolsonaro ganhar, eu apoio o Bolsonaro. Então, branco é outra coisa. Tudo bem que a maioria das pessoas que votaram branco não entenderam o que isso significa. Mas se você pegar esses 32 milhões de abstenções mais esses 4 milhões de nulo e dividir pela população do país, e nem todo brasileiro é eleitor, porque a gente não está colocando aí as crianças, né? Os que abstiveram os votos e os que anularam os votos, eles são 17% da população. E um percentual ainda maior dos eleitores. O que isso quer dizer para vocês? Então, você foi colocado numa retórica de que voto nulo e abstenção é isenção, é conivência, é cumplicidade, e uma série de coisas. Mas eu defendo a minha perspectiva de que a abstenção e o voto nulo ele é representativo. E somos 17% da população dessa vez. E podem nos chamar de isentões e de coniventes e cúmplices, o que for. E pode dizer que nós não exercemos o direito, o nosso dever de cidadão e que nós não nos importamos com o futuro do país. Eu diria isso dos brancos, talvez. Dos nulos, não. Mas esse negócio é subjetivo, é interpretação, é retórica. Numa eleição supostamente decisiva para o futuro do país, a abstenção e anulação do voto ela envia uma mensagem clara sobre como parte de nós, uma grande parte de nós, enxerga esse jogo. O povo do meu país ele é sistematicamente aprisionado na pobreza por um Estado que protege oligarquias que controlam leis favoráveis a elas. E ela consegue isso através da corrupção de políticos. Ou seja, políticos corruptos são colocados para preservar leis que preservam o jogo, que dão dinheiro a oligarquias, e oligarquias são pequenos grupos que detêm todo o segmento. Todos os segmentos brasileiros têm oligarquias e você não consegue concorrer com elas. Essa é a raiz da nossa pobreza. Esses governos corruptos, eles arruinam moralmente e quebram fiscalmente o nosso governo. E quebra não por burrice, é por projeto. Por quê? Porque o rentista que está conseguindo 700 bilhões, 400 bilhões por ano de juro, de investimento, quando ele pega esse dinheiro na mão, ele tem que ter onde reinvestir, e o que mais seguro do que o Tesouro Direto? Então essa quebra fiscal ela é sistematicamente conseguida pela escolha cirúrgica de presidentes incompetentes que vão quebrar o país, garantindo que essa mesma elite possa sempre reinvestir seus dividendos. E o governo, o Estado, ele mantém uma imensa extensão de terra improdutiva
Não é invadir a terra de alguém, é dar a terra que pertence ao país. Tem muita terra improdutiva que protege uma minoria agrária, porque se você der a terra para o povo, ele planta e ele vai concorrer com um latifundiário na venda da soja para a China. E a gente faz isso, a gente mantém toda essa terra inativa para forçar o preço para cima, sob o pretexto de proteger a propriedade privada e impedir o comunismo de se instaurar no Brasil. O comunismo, assim como o neoliberalismo, loiras do banheiro, homem do saco, fantoche. Lula gerou... Eu falei que não ia fazer comentários adicionais e cá estou fazendo, né? Então esse vídeo vai ficar mais legal do que o post. Lula, ele gerou o bolsonarismo e se alimentou dele, do bolsonarismo. O Lula se alimentou do bolsonarismo que ele criou para voltar nos braços do povo, como se ele não tivesse maquinado o Estado inteiro em benefício de poucas empresas e de poucos grupos financeiros, poucos oligárquicos. Ele voltou como se ele não tivesse salvado os outros dois poderes, eu estou falando de todo o legislativo e de todo o judiciário, todo mundo conivente com a maquinação do Estado que foi dele. E ele salvou esses dois poderes de serem presos e permanecerem presos, inclusive salvou-se a si, redundante, concentrando sobre si a imagem da corrupção de todo mundo. O Lula, ele pegou a corrupção de todo mundo, dos três poderes, e falou assim, fui eu. E aí ele pegou uma dívida interna de 5 trilhões, que é resultado dessa corrupção, e reduziu 5 trilhões de dívida de uma bola de neve, de um cartão de crédito mal usado. Ele pega esses 5 trilhões e consegue reduzir a uma retórica imbecil de o triplex é dele ou não é. Porque o Brasil se dividiu para saber se o triplex era dele ou se não era. O triplex é dele ou não é. O Lula, ele nunca foi vítima da injustiça do Moro, ele sempre pôde cair derrubando toda a corrupção, ele sempre pôde cair atirando e revelando todo o esquema, mas ele protegeu toda a corrupção dentro do triplex que ninguém conseguiu provar que era dele, porque não tinha competência jurídica para isso, porque todo o teatro armado foi feito com um juiz de um estado e de uma cidade que não tinha competência para julgar isso, jurídica. Ele protegeu essa corrupção só para que Bolsonaro pudesse herdá-la intacta, protegê-la e aperfeiçoá-la ainda mais. Porque o que era crime na época dele, que eram o mensalão, o repasse de verbas, a compra de apoio, o que era crime agora não é mais. Ou seja, a corrupção, ela foi aperfeiçoada durante o governo do Bolsonaro. Então, todas essas insanidades e toda a incoerência do bolsonarismo tem origem num medo descomunal de tudo que o Lula representa. Tudo que o bolsonarismo permitiu que o Bolsonaro fizesse, fez por medo. Fez por medo do que o Lula representou. E o Lula, ele usou essa perícia política dele, essa genialidade política dele, para se dividir em dois. Não tem o Sauron lá que se dividiu em dois também? Que o Adar foi lá e dividiu ele em dois? Pois é, o Lula, ele se dividiu em dois, e para uns ele é um pai bondoso, e para outros ele representa uma ameaça. Ele é o comunismo em pessoa, ele é o mal em pessoa. E ele nunca lutou contra essa imagem, porque a sustentação dessa imagem, a sustentação do povo polarizado sempre foi uma coisa extremamente importante. E é por isso que você brigou com um parente, é por isso que você brigou com um vizinho, com um colega de trabalho, porque um enxerga o cara como pai e o outro enxerga como demônio. E essa guerra de perspectiva impede que vocês juntos auditem o governo, que é uma coisa que precisava ser feita sempre. Toda vez que a Jovem Pan gritou bandido pro Lula, corrupto, ladrão, toda vez que a Jovem Pan fez isso, concentrando no Lula a corrupção dos três poderes, ela te fez esquecer o nome de um parlamentar que foi solto e você não sabe onde está agora e o que está fazendo com o dinheiro. Toda vez que o canal que você adora, que é contra o Lula e a favor do Bolsonaro, toda vez que eles falaram Marcelo Odebrecht, você esqueceu o nome de uma empresa que corrompeu o governo e impediu o crescimento natural da nossa economia, porque o nosso país ele é tão rico que ele enriquece se você largar ele sozinho sem intervir. Toda vez que falaram Marcelo Odebrecht, você esqueceu o nome de uma empresa que impediu o crescimento inevitável da nossa economia ao concentrar sobre si superfaturamentos, benefícios, isenções fiscais.
essas isenções fiscais, esses superfaturamentos, fizeram com que o seu parente rico, porque todo mundo tem um parente rico, todo mundo conhece um cara aí que tem dinheiro, fizeram esse parente, esse cara, esse vizinho, esse colega desistir de empreender. Por quê? Porque é impossível você sobreviver competindo com os amigos do rei. Porque enquanto você joga nerfado, tem que pagar tributo, tem que pagar licença, tem que pagar alvará, tem que subornar não sei quem. Enquanto você fica tomando processo trabalhista na cabeça, enquanto você tem dificuldade, tem o cara jogando no Gold Mode. Tem o cara que estava devendo 1 milhão e de repente ele recebe o perdão fiscal. Por quê? Porque, na verdade, a existência dele garante empregos para a sociedade. Então, o seu parente ele deixou de gerar empregos, ele deixou de investir, de abrir empresas que ele poderia ter aberto, ele deixou de financiar projetos que ele podia ter financiado, o seu, por exemplo. Às vezes você tem vontade, você tem ideia e você tem conhecimento para abrir um negócio, mas você não tem capital e o capital dos bancões é ridiculamente alto. Então você não abre esse negócio. E aí você tem um primo que tem dinheiro e esse primo ele não aposta na sua ideia. Ele não vira seu sócio. Por quê? Porque ele sabe que empresa, startup no Brasil não sobrevive. Então ele não vai ser louco de colocar dinheiro num negócio que vai dar errado. Então ele deixa no Tesouro Direto. Então quantos empregos eles deixam de ser gerados? Quanto produto não deixa de ser produzido e consumido? Porque quando você deixa o dinheiro no Tesouro Direto lá, ele te dá IPCA mais 6. Então ele virou investidor de Tesouro Direto. E esse Tesouro Direto ele custa ao governo 3 vezes mais do que a soma de todos os aposentados. O problema não é você remunerar em R$100, R$500 por mês o cara que colocou ali as suas economias no Tesouro Direto. O problema é que tem 5,3 bilhões de reais no Tesouro Direto, com uma Selic a 13,75 ao ano. Isso é ridículo. E por que a nossa Selic é tão cara ao ponto de chegar a 13,75% ao ano? Porque o mundo olha pra gente e fala: o Brasil é irresponsável fiscalmente. E por que o Brasil é irresponsável fiscalmente? Por causa desse projeto de fazer com que o país ele seja sempre perigoso, para sempre precisar pegar dinheiro emprestado com o mercado para fechar suas contas. Para quê? Para que a elite tenha onde reinvestir. A gente não está falando aqui do pagamento da dívida de cartão de crédito do país. Quando a gente fala que metade da receita do governo, metade do salário do governo através de arrecadação de impostos, quando a gente fala que metade do dinheiro vai para o pagamento da dívida, a gente não está falando de um carro financiado em 60 vezes, a gente não está falando de uma parcela que você paga em um financiamento que um dia acaba, a gente está falando só dos juros desse cartão. A gente está falando que os juros do cartão de crédito do Brasil hoje, das contas públicas, elas custam 3 vezes mais caro que todas as pensões e todos os benefícios. Todas as pessoas que se acidentaram, todas as pessoas que têm transtorno mental, todas as pessoas que trabalharam até os 65 anos e se aposentaram, elas custam ao país 3 vezes menos do que o juro da dívida contraída ao longo do tempo de responsabilidade fiscal do Lula, não foi do Bolsonaro. O Bolsonaro só piorou a coisa. Então, o Lula, ele te salvou da fome sim, só que ele fez isso usando o cartão de crédito que ele tirou no teu nome. Ele comprou produtos ruins em mercados caros, pagou acima do preço do mercado e ainda desviou grande parte da entrega. Isso não é perseguição política de bolsonarista, eu tenho nojo de bolsonarista. Privatização é muito bom para um país liberal, para prosperar. Privatização, sim. Privatização é bom para acabar com a corrupção. Eu não nego que privatizar seja bom, só que quando a sua família está endividada, você vende o carro, você pega esse dinheiro, você vende por quem paga mais. Você vai tentar o melhor preço, você vai conseguir tudo o que você puder com esse carro. E aí você vai pegar o dinheiro e você vai amortizar suas dívidas e vai talvez investir na capacidade de gerar riqueza para a família. Se você está fudido ao ponto de vender o seu carro, você vai vender o seu carro e vai para Disney? Não, você vai pagar um curso. Por quê? Porque você quer aumentar a sua capacidade de geração de renda. Então, o investimento que o Brasil deveria fazer com o dinheiro das privatizações seria na capacitação de pessoas, na educação de crianças, na criação de coisas que de fato alimentassem a nossa capacidade produtiva. Mas isso foi feito? Não.
O Lula, assim como a FHC, ele vendeu empresas geradoras de renda muito abaixo do preço de mercado e vendeu para os amigos, vendeu para quem os corrompeu e fez pelo precinho camarada de quem recebeu propina. E usou esse dinheiro em obras superfaturadas. Ele pegou todo esse dinheiro e deu na mão do Odebrecht, fazer uma obra 5 vezes menor do que dava para fazer. Por quê? Porque o Odebrecht estava devolvendo para ele dinheiro para ele sustentar a maquinação do Estado. E foi só o Odebrecht? Não, foram muitas outras empresas. Então, ele vendeu muito abaixo do preço de mercado para os amigos, usou dinheiro em obras superfaturadas com baixíssimo retorno e usou essa propina para comprar influência e se manter no poder. E agora ele volta dizendo que não. Você tem que ver que pelo menos eu não sou o Bolsonaro. Isso parece George Orwell, parece o Napoleon e o Snowball. O Napoleon falando assim, pelo menos eu não sou o Snowball. E o Snowball falando assim, pelo menos eu não sou o Jones. Então a gente vai precisar de um cara 2 vezes pior do que Lula e Bolsonaro para vir na próxima vez, para os dois fazerem uma coalizão e pedir seu voto juntos em 2030. Lula e Bolsonaro fazendo uma frente única para lutar contra o mal que foi eleito em 2026. Se prepara aí. Só que o Bolsonaro, ele precisava sair. Desonra os mortos da pandemia, reeleger um cara que comprou a Nisi Yamaguchi. E o estereótipo dela de honesto, de sábio, de intelectual, de cuidador. Eu tenho nojo de quem usa esse estereótipo oriental, intelectual, justo, honesto, esforçado para conseguir vantagens. E isso foi feito da maneira mais cruel possível. É desonesto você reeleger quem usou Nisi Yamaguchi para desinformar pessoas na maior tragédia sanitária da nossa geração. Desonra a vida das pessoas pregar violência, ódio e morte. Desonra a Cristo você se apropriar dos símbolos sagrados e fingir ser cristão para desencaminhar as pessoas. Pelo menos ele cumpriu uma profecia de que nos últimos dias haveriam falsos profetas falando um monte de groselha e desencaminhando a muitos. Desonra a Cristo, e eu não sou cristão, você se apropriar da fé das pessoas, se apropriar dos símbolos de fé das pessoas e desviá-las do amor, da bondade, da abnegação, de tudo aquilo que o cristianismo prega. O comportamento do Bolsonaro vai contra tudo aquilo que o cristão acreditava, porque agora não acredita mais. Os cristãos foram desviados de Cristo por Bolsonaro. Assim como Lula fez através das igrejas evangélicas. Desonra a pátria. Você se apropriar de uma bandeira como se ela fosse bolsonarista e não de todos os brasileiros. Se você vai num protesto em que o PT está com uma bandeira vermelha, o Bolsonaro tem que estar com a bandeira do Bolsonaro, ele não pode estar com a bandeira do Brasil. Você não pode pegar a bandeira do Brasil e dizer que ela defende o Bolsonaro. Isso é uma apropriação de um símbolo que é de todos, não é deles. O Flamengo, ele vai para a Libertadores, ele não pode jogar com a camisa da seleção brasileira. Por quê? Porque ele é só o Flamengo. Então o Bolsonaro, ele não tem direito de fazer as pessoas usarem a bandeira do Brasil nas ruas. Você pode ter a bandeira do Brasil presente, sim, mas a bandeira da massa tem que ser outra. A bandeira do gado tem que ser outra. Você tem que ter a bandeira do gado no movimento e entre elas uma bandeira do Brasil. É diferente de dizer, olhar para a bandeira do Brasil e falar assim, essa daqui é a nossa bandeira, isso daqui é a usurpação de um símbolo nacional. Mesmo com tudo isso, o Lula não podia voltar. Eu me sinto estuprado, sim, moralmente e intelectualmente, quando eu admito que eu torci para o Lula vencer. E o Lula atrasou pelo menos 30 anos e talvez ele tenha impedido permanentemente o desenvolvimento natural da nossa nação. E ele fez isso com engodo, com ilusão, com a manipulação da credulidade do povo. Ele fez isso vendendo a capacidade incrível de articulação política dele para quê? Para servir o capital, a esses oligopólios. E aí não dá para você falar assim, não, mas já que ele é melhor do que o Bolsonaro, então eu perdoo esse cara. Não existe isso. Não existe isso. Não dá para você... Não dá pra você amar um cara que matou o seu irmão porque pelo menos ele não é o cara que matou a sua mãe. Não dá. Então, mesmo que agora a gente tenha uma combinação de fatores fortuitos na geopolítica mundial que faça a gente prosperar, mesmo que agora a indústria europeia venha para o Brasil, mesmo que agora inúmeras demandas venham para cá
para a gente se posicionar e ajudar o mundo que está em guerra, mesmo se com isso a gente conseguir desenvolvimento, não terá sido graças ao Lula. Vai ser simplesmente a formação de uma tempestade perfeita no mundo, fazendo com que eles se lasquem tanto ao ponto de ficar bom pra gente. Só que, do mesmo jeito que o Jair Messias Bolsonaro usou a queda do preço da gasolina no mundo para falar que ele que estava ajudando o brasileiro, reduzindo o preço da gasolina de 7 para 5, o Lula também vai dizer que qualquer melhora que ele consiga no país é graças a ele. Isso é mentira. E há quem hoje comemore a vitória do povo sobre o neoliberalismo. Neoliberalismo é o comunismo, é a loira do banheiro. Se o Brasil fosse neoliberal, significaria que o capital livre pode fazer o que quiser, que você pode quebrar o concorrente que você quiser, do jeito que você quiser. Só que no Brasil não é assim, porque no neoliberalismo supostamente você luta, todo mundo luta de acordo com as regras, e aí quem tem mais dinheiro tem as melhores e mais competentes empresas, explora mais as pessoas e ganha o jogo. Só que o Brasil ele não é liberal, ele é protecionista, ele é patrimonialista oligárquico. E se isso não está claro para você, a gente tem que começar a estudar nos próximos 4 anos o que isso significa, porque você precisa saber quem é o inimigo. Você precisa entender como o inimigo te fode. Para quê? Para conseguir se defender disso, para conseguir se rebelar a isso e sobreviver apesar disso. Nós somos patrimonialistas oligárquicos e a gente vive tentando conseguir um contatinho numa empresa que tem uma vaguinha, a gente vive tentando conseguir uma amizade com um vereador ali, a gente vive tentando, ou então a gente se mata para passar num concurso público, se fode, perde os melhores anos da nossa vida para passar no vestibular, depois perde o resto dos nossos melhores anos tentando passar num concurso. Para quê? Para vencer na vida e ter estabilidade. Você vendeu a sua vida por um salário que você acha que é seguro e não é. Então, achar que o liberalismo quase venceu só mostra que hoje a gente sai da faculdade sem conseguir ler, entender e refletir sobre o texto de quinta série. Porque o nosso inimigo aqui não é neoliberalismo. Nosso inimigo aqui são essas oligarquias que corrompem o governo e que o endividam para quê? Para poder usar a renda injusta que eles conseguem para investir em dívida pública injusta, que vai ser paga pelo pobre, que tá tendo que ceder cada vez mais dinheiro da sua aposentadoria. Não estou dizendo que a previdência do Brasil ela seja sustentável e não seja uma pirâmide, só que o problema ele seria 20 vezes menor se a gente não tivesse essa má gestão intencional dos anos do governo Lula. E sim, isso daqui sou eu tentando fazer amizade com os dois lados, né? Imagina se eu fosse um cara preocupado em popularidade para o meu canal. Imagina se eu fosse um cara preocupado em dizer o que as pessoas gostam de escutar para conseguir inscritos. Imagina se eu falaria uma frase dessa. Se a população foi burra de se deixar iludir pelos valores bolsonaristas, foi porque o petismo destruiu a educação que os formou. O investimento na destruição da educação do PT foi tão grande que a população se tornou burra a ponto de se deixar levar pelo espírito bolsonarista. Então não, eu nunca vou sair nas ruas lutando a favor de uma pessoa ou contra uma pessoa, porque lutar a favor ou contra a moral de uma pessoa é a coisa mais improdutiva que você pode fazer. Aliás, foi o Lula e não o Bolsonaro que criou essa excrescência do protesto a favor. Olha que excrescência. E aí, como excremento é cocô, você deve estar achando que excrescência é merda. Excrescência não é merda. Excrescência é uma coisa supérflua. É uma coisa desarmônica. É uma aberração. Excrescência é uma aberração. Eu não digo que uma passeata liderada pelo Bolsonaro não seja uma merda. Mas é uma excrescência. Não é natural. E quem criou isso foi o Bolsonaro a partir do Lula. As motocicletas elas só foram possíveis graças ao Lula. Se o seu condomínio nunca fez uma reunião para reiterar
que o síndico é de fato o síndico? Se o seu condomínio nunca chamou todo mundo lá na salinha de reunião do condomínio para falar assim, gente, nós reunimos vocês hoje aqui para dizer que o síndico, o João aqui, ele é nosso síndico de fato, tá? E é ele que cuida aqui das coisas do nosso prédio. Você já foi numa reunião de condomínio assim? E nessa reunião de condomínio que você não foi, tava todo mundo batendo palma. Aê, ele é o síndico, sim. Ele é o nosso síndico. Olha aqui, gente, a gente apoia o nosso síndico. Isso é uma excrescência. Isso é antinatural. Isso não faz parte da natureza humana. Então só foi motociata quem foi pago para isso ou quem tem um medo tão irracional do Lula que foi convencido. Que foi convencido a ir lá lutar contra o fantasma do Lula. Lula pôde, durante todo esse tempo, deixar de ser esse fantasma na cabeça dessa pessoa. Ele quis fazer isso? Não. Então, não é Bolsonaro o culpado da polarização. Bolsonaro e Lula trabalham juntos pela polarização do país. É fruto dele a raiva que você tem dos vizinhos e dos seus amigos de infância e de todas as pessoas que podiam te ajudar a criar uma cooperativa e começar a trabalhar. Se o Lula fosse um verdadeiro pacificador como ele se impõe, ele acabaria com o ódio e ele acabaria com a polarização, ele acabaria com essa coisa que fermenta e que envenena a nossa sociedade, simplesmente se comprometendo a nunca mais voltar. O Lula, ele podia falar, eu garanto para a nação que eu nunca mais vou me candidatar. Eu vou pedir exílio. Derrubaria os ódios no dia seguinte. A máquina bolsonarista perderia metade do combustível que ela tem. Ela teria que inventar um outro fantasma, só que um outro fantasma jamais teria o poder que o Lula teve. E tem até hoje. Então, se ele fosse um pacificador de verdade, ele se comprometeria, ele faria bem ao país, simplesmente em não concorrer. Isso por si só reduziria o combustível da máquina bolsonarista, mas não. Ele faz questão de se comportar como esse fantasma pintado pela Jovem Pan. A Jovem Pan fala assim, corrupto, ladrão, bandido, comunista. E aí o Lula, enquanto ele faz cara de bom pai para metade da população, para outra ele faz... Eu vou fazer de novo o som que eu faço para Lana quando eu pego o dinossauro dela. É o Lula. Lula pro bolsonarista. Você acha que o bolsonarista é valente? Você acha que o bolsonarista é forte? O bolsonarista é um cagão. É um cagão. Porque tem medo do Lula. Porque se fosse inteligente, se organizava e impedia o retorno dele. Judicialmente. Mas não. Porque não sabe os caminhos para impedir o retorno do Lula. Porque não sabe o caminho de impedi-lo de se candidatar. Ele consegue proteção apoiando um cara que se diz inimigo dele. Eu nunca vou sair num protesto a favor de alguém ou contra de alguém, mas o dia que a gente tiver uma pauta clara para reivindicar uma mudança nas regras que desfavoreça uma oligarquia e que favoreça o povo, eu vou lá no dia seguinte. Você pode me mandar o convite domingo de manhã, eu desmarco o que tiver que fazer e no domingo à tarde eu vou com vocês. A gente vai protestar. Só que a gente vai protestar por uma mudança, por uma pauta. Mas essa pauta, ela não pode ser abstrata. A gente não pode ir pra rua gritar pelo bem, pela justiça, pela honestidade, pelo bom coração que o outro tem. Eu vou sair na rua, eu vou caminhar para mostrar, para provar para todo mundo que Bolsonaro tem um bom coração. Excrescência. O dia que você me chamar para ir para a rua, falar, a gente vai reivindicar que as vagas para o STF sejam resultado de concurso e de plano de carreira. O cara tem que ter 20 anos de vida jurídica. Ele tem que ter tido um cargo público anterior a isso. Ele tem que provar excelência. A gente tem que olhar para os processos e ver as decisões que ele tomou. O povo tem que entender as decisões que esse cara tomou e ver se ele age de acordo com a lei. E aí ele tem que passar num concurso concorrendo com exímios conhecedores da lei, tão fodas quanto ele. E aí a vaga vai ser do cara. O dia que você me chamar pra rua pra pedir isso, eu vou com você na hora. Agora, se você me chamar pra um dia fazer uma passeata pra dizer que o Lula é nosso presidente de verdade, aí vai tomar no seu cu, para de ser burro. Desculpa, não queria falar isso, é que eu tô passional. Eu daria minha vida para que a Lana herdasse um Brasil melhor de mim. E eu sei que você também daria sua vida para ver sua mãe, seu pai, seus filhos numa condição melhor do que a gente vive hoje. Então, cidadão eu sou.
exercer papel de cidadão, eu exerço. Só que hoje eu vou dormir sem um pingo de culpa por me abster, porque dessa sujeira eu não faço parte. Eu não vou acompanhar as desgraças que o Lula vai fazer. Eu vou tentar lutar para conscientizar as pessoas e mostrar as merdas que ele tá fazendo. Isso eu vou fazer. Mas enquanto eu ver Lula fazendo merda, eu não vou carregar o peso de falar assim, eu votei nesse cara. Isso eu não carrego. Dessa sujeira eu não faço parte. Aqui acaba o post. Por hora é isso. Grande abraço.